Bom dia, doutor Fernando. Sextou aqui nesse jornal. Sextou, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está junto com a gente. E naquele clima de sexta-feira, a gente lembra que você pode e deve participar aqui conosco pela hashtag Correspondente Médico. A gente tem muitos assuntos interessantes, com toda certeza você vai querer compartilhar a sua opinião. Você viu essa imagem que vai aparecer aqui no nosso telão e diz respeito ao nosso primeiro tema. Um menino de 6 anos levou 90 pontos no rosto depois de, veja só, salvar essa princesa que está aparecendo aqui. Eles são irmãos e a irmã dele estava por ser atacada, por um cachorro. E o menino entrou na frente da irmã para poder salvá-la. A família diz que quando Bridger percebeu que a irmãzinha seria atacada, ele rapidamente ficou na frente dela, só que a mordida atingiu uma parte do rosto e a cabeça dele. A tia do menino perguntou por que ele se arriscou assim, por que você fez isso? Sabe o que ele respondeu? Se alguém fosse morrer, deveria ser eu. Você acredita, uma criança de 6 anos? Isso aconteceu nos Estados Unidos, foi na semana passada, mas agora que veio à tona toda essa imagem. E o menino já tirou os pontos do rosto, ele está em casa com a família. Doutor, é uma criança de 6 anos, que não tem experiência de vida, mas agiu pelo instinto. É isso, é o instinto que faz com que um ser humano entre na frente de outro para defendê-lo de uma mordida de um cachorro. Ele nem imaginava, provavelmente, que o cachorro poderia fazer aquilo com ele. É um ato muito rápido que acontece, que não chega no nível da consciência, Elisa. A gente tem 2 anéis, a gente chama de anéis límbicos, que fazem parte do sistema límbico. Um que leva à autopreservação do indivíduo, então você faz coisas para que a sua vida seja mantida a qualquer custo. Então, desde o medo até a própria sensação de luta, de raiva, e você rapidamente faz alguma coisa para preservar a sua integridade física, assim como a preservação da espécie, que seria o segundo anel límbico, que faz com que você execute coisas para preservar seres semelhantes. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa não sabe nadar e pula para salvar o outro. E nessa vontade de ajudar, acaba, enfim, tendo um desfecho complicado. Sim. E nesse caso, o garoto, sem pensar, acabou entrando na frente da irmãzinha, que são, aliás, lindos demais, né? Lindos, uma graça. lindos. E fez a proteção, fez a barreira mecânica para aquela agressão física que apareceu. Esse tipo de atitude é muito comum de ser vista, não exatamente a mordida de um cachorro, mas qualquer outra atitude que traga uma sensação de perigo para quem a gente ama, entre pais e filhos, né? A gente vê que os pais muitas vezes descobrem uma força antes nunca vista, mas quando vê uma criança, vê o seu filho passando por um momento de necessidade. Então, é como se a gente dobrasse o nosso tamanho, a nossa força repentinamente para salvar alguém que a gente ama. Na verdade, todo mundo é um pouquinho, ou diria, muito herói. Porque não é simplesmente o comportamento de, por exemplo, o garoto que entrou na frente da irmã. O cérebro prepara o corpo físico para atuar de uma forma diferente, uma forma com vigor não visto no dia a dia. Por quê? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Isso faz com que entre mais sangue oxigenado nos músculos, as pupilas dilatam buscando mais informação do meio físico. Isso porque dentro do nosso cérebro, na parte interna, onde existe todo esse controle relacionado com a autopreservação do indivíduo e da espécie, existe uma liberação tônica de catecolaminas, as mais conhecidas, né? Adrenalina, Catecolaminas. Isso, e noradrenalina, que faz todo esse efeito. Então, durante aqueles instantes, isso é alguma coisa inconsciente, de fato um reflexo, o indivíduo fica com uma situação física muito privilegiada. Então, as decisões são tomadas sem chegar exatamente no plano consciente. A consciência vem um pouco depois. Que interessante. Enfim, que bom que o menino já está bem, sem os pontos, mas que viveu isso e salvou a vida da irmã. Que história bonita. O senhor falou de herói, né? Super-herói. Essa atitude do garoto comoveu muitas celebridades na internet. Um deles foi o ator que interpreta o Capitão América. Veja só, ele conversou com o menino Bridger por telefone, foi um vídeo, já apareceu aqui, ó. O Chris Evans disse que o menino era um herói, que era muito corajoso e ainda prometeu enviar um escudo do Capitão América para o menino. Aqui na imagem aparece ele, que amor, conversando então por vídeo com o Chris, que é o ator que interpreta o Capitão América. Aí eu lhe pergunto, aqui a gente está falando da ficção, né? O menino foi um retrato de uma realidade. O que leva o ser humano a ter atitudes e reações
tão rápidas. Se por um lado tem a beleza da atitude heróica, por outro ele deixa de pensar e age quase como um animal? Exatamente. Como você acaba acionando esses circuitos que são primitivos no sentido de a gente herda isso durante a evolução das espécies, porque progressivamente a gente acabou acumulando um cérebro que a gente chama de reptiliano, que dá para a gente alguns instintos e movimentos de preservação. Depois a gente tem uma camada por cima, que seria o sistema límbico, e uma mais externa, que acaba sendo o córtex, dá para a gente a inteligência. Então, assim, nesse momento, ele volta para esses circuitos mais primitivos e simplesmente toma essa atitude de uma forma muito rápida e inconsciente. É lógico que quando isso é trabalhado no horizonte do tempo, as coisas mudam de figura. Então, por exemplo, por isso que é muito bacana essa atitude dele ter sido presenteado, por exemplo, ganhando aí o escudo de um super-herói ou alguma coisa assim. Porque esse menino poderia desenvolver uma síndrome do estresse pós-traumático, porque, na verdade, ele teve um verdadeiro animal, entendeu? Não uma coisa da ficção, uma coisa real, atacando a irmã dele e ele. E, na verdade, ele que foi o que sofreu o impacto físico do ataque. Pois é. Então, assim, esse ato acaba ajudando o garoto lá para frente. Na verdade, o intuito aqui não é estimular que todo mundo faça isso, né? Claro. Se jogue na frente de uma bala que está chegando, claro, ou de um carro que está chegando. Mas existe, além de um reconhecimento de um ato bonito, né, essa preocupação. Olha só aqui, Elisa, que bacana. Então, quando essa situação acontece, milésimos de segundo, de uma forma inconsciente, partes centrais do cérebro que controlam as emoções acionam esse circuito, liberando, então, neurotransmissores e liberando hormônios, que eu falei, as catecolaminas. O que faz com que o coração bata mais forte e mais rápido e a respiração ela se torna mais eficiente. Então, entra mais oxigênio, o músculo recebe mais sangue oxigenado e eu consigo ter um desempenho motor muito mais privilegiado e eficiente. Eu quero também lhe fazer uma pergunta a respeito da reação que as pessoas costumam ter após esses atos. E até trazendo aqui uma experiência pessoal. Um dia, na estrada, dirigindo, um carro que estava na minha frente aquaplanou, estava chovendo e rodou na pista. E aí foi parar no acostamento. Na hora, sem pensar, eu parei o carro e desci para oferecer alguma ajuda. Era um senhor que estava bem, nada aconteceu, mas ele não conseguia nem falar direito e nem caminhar direito. Por causa do susto que ele levou. O que acontece no nosso corpo depois desse grande susto? É como se tivesse ali uma perda de uma energia, porque foi depositada tanta energia antes que depois a pessoa fica até meio ali, perde o chão? Existe um balanço que acontece. Então, aqui você tem uma ativação muito rápida do que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, no qual, principalmente, a adrenalina entra em ação e te prepara para essa situação, que é uma situação que você não consegue prolongá-la por muito tempo, porque é como se você estivesse com o automóvel andando no máximo dele, a todo vapor. Depois disso, você acaba acionando um outro sistema, que acaba sendo como se fosse um freio, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que aí a acetilcolina e outros neurotransmissores entram na jogada e faz com que você tenha justamente a sensação oposta. Então, é quando o indivíduo tem a crise de choro, quando, por exemplo, frente a um medo muito grande, a pessoa vai lá e faz xixi nas calças, tudo isso pode acontecer de fato. E isso tem explicação baseada na neurociência e no funcionamento do nosso cérebro. E quando a gente pega aquela percepção daquela emoção, que pode ter sido um medo, ou então pode ter sido uma raiva, que não foi exatamente trabalhada naquele momento, com o passar do tempo, aquele medo pode virar, e aí vem a nossa preocupação, né? Sim. Uma mágoa de algo que não foi resolvido, e aquela raiva pode motivar alguma coisa lá na frente chamado sede de vingança, ou vontade de vingança para ficar quites. Agora, a natureza é sábia, né? Não é à toa que a gente tem um sistema que prepara a gente para a ação e um outro que faz a gente ficar um pouco mais tranquilo para reequilibrar todo o funcionamento do corpo. Que entra o momento da tal água com açúcar que costumam oferecer. Aliás, água com açúcar tem alguma relação? É mais uma crença. É mais uma crença, porque, na verdade, até quando você tem essa liberação de adrenalina, você tem disponível no seu corpo muita energia para que você possa executar todas essas tarefas. Mas o efeito do afago, de você oferecer um pouco de água e tranquilizar, acaba sendo benéfico. Não conta para ninguém, então, tá? Que a água com açúcar não tem esse efeito, para a pessoa continuar acreditando que é tão bom esse carinho, né? Esse afeto nesses momentos. Vamos ao nosso próximo tema. A gente fala agora da capacidade do ser humano de ser multitarefas. Aliás, até trouxemos o comentário aqui esses dias de um telespectador perguntando como é que as mulheres conseguiam fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E o senhor mesmo nos disse, isso se chama ser multitarefa.
A gente descobriu que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo durante a pandemia, essa é a verdade, né? Muita gente se sobrecarregando. Então, trabalhar e estudar de casa, cozinhar, aprender uma coisa nova para fazer com os filhos, a criatividade com as crianças, virar multitarefas se tornou quase que algo necessário para conseguir realizar todas as atividades do dia, ainda mais neste nosso mundão em 2020, né? Com tanto acesso à informação, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Só que, doutor, o nosso cérebro, de fato, tem essa capacidade de fazer muitas coisas ou não? A gente é que está forçando o motor mesmo? Não, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e, assim, isso acaba sendo uma necessidade do nosso dia a dia. O problema é que, conforme a gente vai sofisticando o nosso arsenal tecnológico, e aqui eu falo de tablets, de telas, de possibilidades de você abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo, você acaba exigindo demais desse sistema. Mas tudo se passa principalmente na parte anterior do cérebro. E para explicar multitarefa, eu preciso explicar para você o que é atenção. A gente tem uma arte aqui que eu quero mostrar para você, bem interessante. Porque quando a gente fala em atenção, a gente pensa simplesmente nessa primeira aqui, ó, atenção concentrada, no qual, por exemplo, o Bruce Lee ficava ali muito tempo fazendo sua atividade de Kung Fu. Né? E a gente geralmente faz essa associação entre um mestre de arte marcial e concentração. Mas vai muito além, existem diversos tipos de atenção. Por exemplo, a sustentada, quando você começa a fazer uma tarefa que exija, por exemplo, prestar atenção numa aula por mais de 1 hora. A alternada, quando você está numa festa e está conversando com uma pessoa, de repente aparece outra, você conversa e depois você consegue voltar para aquela outra conversa com aquela outra pessoa. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo, mas a gente tem gente que fica assim, isso. Onde é que eu estava mesmo? Estava falando sobre o quê mesmo? Aí tem um amigo para ajudar e a gente recupera aqui a pauta. E a seletiva, na qual eu esqueço fatores que possam destruir a minha atenção e foco apenas no que eu quero. O exemplo do ar-condicionado, o exemplo de um barulho de fundo que está acontecendo, ou então de alguma coisa que está chamando a atenção na minha frente e mesmo assim eu escolho uma coisa só para estar focado. Quando eu falo de multitarefa, eu coloquei destacado ali, ó, é a atenção dividida, acaba sendo um sonho de consumo de todo mundo. Então você imagina o seguinte, tá? Eu vou escrever com a mão direita, porque eu sou destro. Mas tudo bem, eu treinei minha mão esquerda e eu escrevo também. Você já imaginou escrever com as duas mãos ao mesmo tempo coisas diferentes? Não, alguém consegue? Isso seria o cúmulo da atividade de multitarefa. Bom, porque é difícil conseguir se concentrar e ainda mais coordenação. Eu já acho incrível quem consegue tocar instrumentos e cantar ao mesmo tempo, que eu fico toda desengonçada tentando fazer isso. Você imagina escrever com as duas mãos. Pois é, e justamente isso a neurociência já provou. Quando a gente faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, por mais que a gente consiga executar e ter um resultado final, ele nunca vai ser superior a quando você pega uma tarefa específica e executa uma por vez, desenvolvendo todas essas atenções de uma forma focada, de uma forma eficiente. Essa atenção dividida é algo também que o nosso cérebro aprende a ser assim? Por exemplo, quem tem filhos, depois diz que, nossa, que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo porque é a necessidade. Então, quando a gente necessita, o nosso cérebro compreende e ele passa a ser mais bem treinado para conseguir fazer essas atividades? Justamente por conta da neuroplasticidade, que é essa nossa habilidade de aprender coisas e estimular novos circuitos neurais, isso é possível. Você deu um exemplo biológico muito rico e muitas vezes é o que a gente usa para explicar como as mulheres acabam sendo naturalmente mais multitarefa do que os homens, porque a necessidade faz com que o cérebro seja treinado para isso. Então, enquanto está olhando o filho aqui, precisa muitas vezes prestar atenção em outra atividade, está trabalhando também, é uma necessidade real. Mas se ela pudesse focar em uma coisa de cada vez, talvez o produto seria melhor. Mas a vida, enfim, a vida acontece, né? Mas, e de alguma maneira, a gente está falando aí do benefício, do talento de algumas pessoas, mas isso pode ser ruim também? Pode haver uma sobrecarga mental? Pode. Quando a gente está executando isso aqui de uma forma exigida, de uma forma que a gente quer ter resultado de qualquer forma, a gente tem um gasto metabólico maior dentro do tecido cerebral. E isso é algo que pode provocar ansiedade, pode provocar frustração e faz com que a gente não tendo, né, o resultado da forma desejada, fique se sentindo com uma baixa autoestima. Por isso que tem gente que chega no fim do dia que fala, eu passei o dia sentado, mas eu estou esgotado, porque o trabalho mental foi muito grande. Exatamente, é um esgotamento mental. E se você exige isso a longo prazo, você pode levar a uma situação de estafa mental.
Hashtag correspondente médico, participe também da nossa conversa, traga a sua dúvida que eu compartilho aqui. Você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para o Dr. Fernando Gomes e eu responsável por compartilhar isso com ele. Vamos ao próximo tema. A gente vai falar a respeito agora de como praticar empatia em tempos de pandemia. Durante a quarentena, as boas ações começaram a ser mais frequentes, né? A gente tem observado isso. Muita gente se juntou em correntes do bem para ajudar quem precisa. Ao mesmo tempo que tem tanta coisa boa acontecendo, a gente vê pessoas que simplesmente não se preocupam com outros aspectos, como proteção, não usam máscaras, fazem aglomeração. Então, doutor, desobedecer as regras que são para o bem comum é um sinal de falta de empatia dessas pessoas? Porque tem gente que vai lá, ajuda um monte de gente, faz trabalho social, mas depois se aglomera, mas depois não usa máscara, não protege as pessoas dentro de casa. Isso é uma falta de empatia? Eu acho que a gente precisa entender a empatia num horizonte maior, né? Porque, primeira coisa, né? Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é quando você gosta da pessoa, tipo, você é simpática a mim, então a gente se gosta e rola uma sintonia. A empatia é entender o outro, mesmo que eu não concorde do que o outro está falando, o que o outro está pensando, o que o outro está dizendo. Uma compreensão. Mas eu entendo o que está acontecendo com a outra pessoa. E isso pode ter níveis, porque eu posso ter uma empatia em relação ao meu país, eu posso ter uma empatia em relação ao planeta, ou eu posso ter uma empatia em relação a quem mora comigo e pessoas próximas. E só com os meus. Isso. E quando você olha num horizonte, por exemplo, as pessoas que estão indo em bares sem máscara e se atirando no momento que a gente sabe que não é o que o bom senso e os dados mostram. Elas podem estar desenvolvendo a empatia naquele nível menor, sendo simpática com as pessoas que estão próximas. Mas quando você olha uma necessidade de um horizonte maior, de um degrau superior, elas, na verdade, não estão desenvolvendo esse mecanismo cerebral. Pois é. Mas aí, então, são diferentes estágios dessa visão. Por exemplo, trazendo aqui para o mundo real, tem gente que dentro de casa, minha nossa, é super dedicada, ama seus filhos, faz de tudo, trabalha, se esforça. Aí quando sai do prédio, nem dá bola para o porteiro, não cumprimenta, passa reto como se não existisse. Aí depois, caminhando na rua, tem um morador de rua, grande coisa. Eu estou trazendo assim, sendo mais superficial até, né? Só para a gente trazer aqui para o entendimento. Então tem pessoas que têm que conseguem ser mais empáticas com umas pessoas e não com outras. Por que acontece isso com a gente? Ou seja, quando eu amo menos, eu não me importo muito. Isso faz parte da natureza humana e isso aqui acaba sendo um processo de ampliação da consciência. Então, o nosso papel de falar sobre essas coisas, de instruir, de informar a população, é justamente para que a gente possa ampliar o nosso entendimento de mundo. Não adianta simplesmente eu estar bem, se quem está do meu lado, ou meu compatriota, não está tão bem assim. Sim. Então, a gente acaba expandindo isso, né? E isso é natural. A gente tenta, obviamente, ter uma mente aberta, mas todos nós temos essa dificuldade. Eu tenho certeza que as pessoas, por exemplo, que estão nessa situação que a gente falou, às vezes se arriscando em bares, de uma forma aglomerada, no fundinho, se você parar e conversar com ela e perguntar, ela tem a importância dela em relação à empatia com as pessoas que são mais próximas, mas não consegue entender um pouquinho além ainda, por enquanto, né? Mas isso lento e progressivamente vai acontecendo e mudando. A empatia, ela acontece mais na parte anterior do cérebro. Então, a gente pega a parte ventromedial, que é a parte bem do meio, aqui do lobo frontal, e a região órbito-frontal. E eu posso ser empático com coisas boas, como eu também posso ser empático com angústias e preocupações. E aí, outras áreas cerebrais são acionadas. Vamos torcer pelo bom sentimento de todo mundo para com todo mundo, né? Eu sei que é meio utópico, mas a gente sempre torce por isso. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada. Sextou. Espero que seu fim de semana seja ótimo. O seu também, Elizabeth. Diego, muito obrigado.